Eclesiastes capítulo 4. E nós vamos ler 6 versos. Eclesiastes 4, 1 a 6. Você encontrou? Diz amém? Vi ainda todas as agressões praticadas debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Por isso, considero mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais feliz do que uns e outros é aqueles que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que toda fadiga e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isto é vaidade, e correr atrás disso é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Você acredita, embora estranho, mas você acredita que essa é a palavra de Deus? Diz amém. Olhe para mim aqui. Esse texto aqui, Eclesiastes, é composição de Salomão. Olha que coisa interessante. O mesmo cara cheio de vigor, cheio de sabedoria, chegou no ponto alto da sua vida e, cansado de tantas coisas, ele estava olhando a vida pelo retrovisor. Um retrovisor pequeno, embaçado, ruim, desgastado. Eu quero falar aqui sobre as janelas da vida. Assim como uma casa pode ter muitas janelas, cada uma oferece uma perspectiva diferente do mundo. Nossas vidas também são repletas de janelas pelas quais olhamos para a realidade que está à nossa frente. Mas será que todas essas janelas nos permitem ver a beleza e a graça de Deus? Olhe para mim aqui. Isso pode ser ilustrado com uma breve história. Em uma casa de fazenda, você já viu aqueles casarões antigos? Aqui em Poté tem algumas assim, mas aquelas que a gente chega lá na roça, na fazenda, cheia de janelas. Na casa desse tipo morava um casal rico, com sua única filha pequena. Ela tinha um cãozinho, e que todos os dias, ao voltar da escola, a menina deixava os livros no chão e corria para abraçar o seu amigo de 4 patas. Eles brincavam juntos no jardim, rolando na grama, compartilhando momentos de pura alegria. E eu sei na minha casa o que é uma criança brincar com um cachorro, que tem dia que lá em casa fica difícil para saber o que é cachorro e o que é menino. Mas um dia, a menina voltou da escola e encontrou sua mãe com uma expressão triste no rosto. E a mãe disse: filha, infelizmente, o portão ficou aberto e um carro atropelou seu cachorrinho. E ele não sobreviveu. Não precisa começar a chorar não, que é só uma historinha. A menina ficou devastada, entristecida, e se trancou no seu quarto. E ela olhava pela janela do seu quarto, esperando que o cãozinho voltasse. Todos os dias ela olhava, esperando que de repente o cãozinho iria
aparecer. O pai, preocupado, entrou no quarto e disse: filha, eu sei que você está triste, mas enquanto você estava olhando para o portão, uma flor nasceu do outro lado da casa e você não percebeu. Mude de janela. Essa que você está olhando só alimenta a tristeza. Venha ver as coisas bonitas que estão acontecendo do outro lado da casa, mas você precisa mudar de janela. Essa história nos ensina que interpretamos a realidade da nossa vida a partir das janelas que escolhemos olhar. Porventura não é essa a realidade de muitas pessoas em relação à sua vida pessoal, à sua família, à sua casa? Quantas vezes não nos postamos em fendas sombrias, janelas que ofuscam a nossa visão da realidade, minimiza a nossa capacidade de enxergar como um todo. Enxergar o mundo, enxergar o casamento, enxergar os nossos filhos. O autor de Eclesiastes nos apresenta uma visão sombria da vida, onde ele observou a opressão e a dor que cercava os homens. O seu olhar estava posto na negatividade, a ponto de dizer que melhor era nem ter nascido. Toda injustiça, toda opressão, tudo de ruim que acontece à volta. E ele foi falando, melhor é não ter nascido. E no final da história, ele disse assim: você quer saber de um caso? Melhor é ficar cheio de descanso do que ter a mão cheia de trabalho. Eu vou traduzir aqui para você. Melhor é ficar sem fazer nada do que trabalhar. Melhor é deitar numa rede e ficar de perna para cima do que trabalhar. Ou seja, ele estava olhando a vida de um ponto de vista muito negativo. E aqui encontramos uma poderosa conexão com a história da menina que eu contei. Assim como ela, muitas vezes nos encontramos presos a janelas que nos mostram apenas a dor e a desilusão. A palavra de Deus para nós aqui nessa noite é: fechem as portas de morte, fechem as portas, fechem as janelas que estão abertas em sua casa, a fim de que propõe para você uma visão apenas negativa, e abre as janelas para que você possa enxergar o outro lado. Feche as janelas ruins e abra as janelas que vão te proporcionar uma visão diferente. Não basta apenas fechar as janelas ruins, negativas. Precisamos abrir outras que permitirão ver a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida. Uma janela que nós precisamos fechar, a janela do rancor. O que é o rancor? É a dor não resolvida. É lembranças de um passado que teima em não morrer. É a voz do ontem que ecoa em nossa mente, lamentando o sofrimento não superado. Esse é o rancor. Se você está tendo isso, essa visão, é hora de trocar de janela. Você pode estar na igreja, pode ser muito crente, mas o ser crente não anula o fato de você ser gente. Bate no peito assim e fala: eu sou gente. Você é gente, meu filho. Gente está sujeito a todas as situações aqui da terra. Quantos filhos não saíram de casa para dizer algum tempo depois aos pais: por que vocês não me acolheram? Por que vocês não me apoiaram? Por que vocês não me protegeram?
Quantos pais que esqueceram dos filhos? Quantos filhos que esqueceram dos pais? Quantos pais que perderam tempo na criação dos filhos? E agora o coração está apertado, porque não consegue superar e tem rancor às vezes com alguém de casa, ou às vezes tem uma mágoa consigo mesmo. E nisso nós precisamos fechar a porta ou a janela do rancor, pois ela nos aprisiona e nos impede a cura. O rancor é um terrível obstáculo para o agir de Deus na nossa vida. Mas para isso, nós precisamos abrir a janela da reconciliação, fechar a janela do rancor e abrir a janela da reconciliação. A reconciliação é o que reconstrói pontes entre as pessoas. Deus nos convida a ter paz com todos os homens. Olha a fala de Paulo aos Romanos capítulo 12 e o versículo 18. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Gente, você não pode comer um pedaço do versículo não. Se possível, tem gente que come agora aquele pedacinho ali, Tem gente que diz só assim, se possível, vivam em paz com todas as pessoas. O texto não está falando, não é isso. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Por quê, gente? Tem horas que a paz não depende do servo de Deus. Tem hora que a paz depende de um ímpio. E quantas vezes acordos de paz já foram quebrados. Mas quando a paz depende de nós, ela é possível. Sabe por quê? Nós não somos guiados pela nossa carne. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Diz amém. Quem dirige a nossa vida é o Espírito Santo. Quem dirige a nossa vida é Deus. Então, quando a paz depende de nós e de ninguém mais, ela deve ser possível. Mude para a janela da reconciliação. Guarde isso aqui que eu vou te dizer. Já disse isso aqui em outras vezes, em palavras diferentes do que eu vou dizer agora. A paz é mais valiosa do que a razão. Razão nenhuma é tão valiosa quanto a paz. A paz, ela é mais importante do que a razão. Em nome da paz, viva bem com as pessoas. Segunda janela que precisa ser fechada, a janela do pessimismo. O pessimismo é a janela a partir da qual só conseguimos enxergar as dificuldades, seja na vida a dois, seja na vida dos filhos, seja na vida doméstica. Ô meu filho, quem me ouve diz amém. Amém, glória a Deus. Estou vendo assim, vocês estão muito atentos. Bênção. Não olhe as coisas que você está envolvido, seja no ambiente familiar, seja em qualquer outra área. Eu vou abrir aqui o leque para isso, de uma maneira pessimista. Você deve ser realista. Você não deve ser exageradamente otimista a ponto de sair da sua realidade. Mas desista de ser um pessimista. Todos nós enfrentamos dificuldades, sim ou não? Todos nós temos lutas, sim ou não? Agora à tarde eu estava lá em casa, terminando de dar uma olhada aqui no meu sermão, tinha alguém conversando comigo no zap, não é daqui, uma pessoa que eu conheço de outro lugar. A pessoa falou assim para mim, falou: pastor, vocês que nasceram e foram criados na igreja, vocês têm menos lutas do que a gente, que aceitou Jesus já grande. Vocês não sofrem muita tentação, não tem nada disso. Eu falei: rapaz, você não sabe o que você está falando? Meu filho, nós somos gente também, não tem disso não. A verdade é que o inimigo ele vai trabalhar na área de maior fraqueza nossa, isso é um fato. Todos nós temos luta, gente. Paulo falou o seguinte: aquele que pensa está de pé, cuide para que não caia. Todos nós temos lutas. Agora a gente não pode olhar a vida pela lente do pessimismo. A vida é dura só para quem é mole. Dá para falar isso aí? Vamos lá.
Eu sei que existem circunstâncias difíceis de serem superadas, mas você precisa olhar para frente. O pessimismo ofusca a esperança de um futuro melhor. Como construir uma família saudável com os olhos fixos na paisagem dessa janela, na paisagem do pessimismo? O pessimismo amplia as dificuldades e nos imobiliza. Por isso, feche esta fresta em sua casa, mude o olhar, mude de janela, pare de se concentrar nas impossibilidades. O Senhor está ao nosso lado, gente, maior é o que está conosco. Aleluia! Eu trabalhei muito isso aqui na igreja logo que eu cheguei. Existe aqui na cidade de Poté, eu não refiro aqui propriamente dito só ao pessoal da igreja, mas existe na cidade, e aí vocês vão de concordar comigo, existe aqui na cidade uma cultura da crítica, de falar mal da cidade, de criticar a cidade, de maldizer a cidade, de amaldiçoar a cidade. Não, irmãos, nós precisamos olhar isso aqui com o olhar de Deus. Precisamos olhar para a nossa casa, para aquilo que nós estamos fazendo, para a nossa família, para o lugar que você trabalha, para a empresa que você serve, seja o dono dela ou seja funcionário. Olhar para a vida da nossa igreja com o olhar de Deus e entender que o Senhor está conosco, enfrentando dificuldades ou não, nós vamos romper. Nós vamos chegar lá na frente no nome de Jesus. A sua casa precisa disso. Não basta apenas fechar essa janela do pessimismo. Precisamos abrir uma nova janela, a do recomeço. Nas palavras de Paulo, Filipenses capítulo 3, versículos 12, 13 e 14, eu vou citar aqui na NTLH, nova tradução linguagem de hoje. Paulo disse, olha, não estou querendo dizer que eu já tenha conseguido tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas eu continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso fui conquistado por Cristo. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Então, meu filho, é hora de você recomeçar. Vire a chave da sua vida, de olhar as coisas pelo lado negativo, pessimista, de que não vai dar certo, que não vai chegar. Vire essa chave, de que você está olhando pela sua família, esse menino, isso é uma peste. Eu já vi pais se referir aos meninos desse jeito, isso é um diabo. Meu Deus, não pode. A nossa boca foi feita para abençoar. Libere uma palavra de bênção, tá? Existem alguns meninos que são travessos, que fazem um pouquinho mais de bagunça mesmo. Tem uns que, quando vão crescendo, entra para situações de dificuldade. Mas da sua boca não pode sair uma palavra dessa. Abençoe essas crianças. Libere uma palavra de bênção. Esqueça a murmuração, o pessimismo. Poste-se na janela do recomeço, no nome de Jesus. Abençoe e libere uma palavra de bênção. Libere uma palavra abençoadora sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome do Senhor Jesus. Uma terceira porta aqui, uma terceira janela que nós precisamos fechar, é a janela do medo. O medo pode ser uma força que nos impede de viver plenamente. Nisso aqui eu preciso observar para você que existem dois tipos de medo. O medo associado à prudência, que vai evitar que você faça coisas que vão te prejudicar. Tem um fio desencapado em algum lugar, você não sabe se a chave está ligada ou desligada, você não vai botar a mão lá, por medo. Isso eu tomo um choque, né? Prudência. Existe um outro medo, que é o que eu quero falar aqui, é o medo que paralisa. Esse medo, às vezes, ele vem disfarçado da palavra sabedoria. Mas ele cria muitas barreiras. Ele impede a pessoa de avançar. Ele impede a pessoa de arriscar no novo.
Meu filho, você já planejou, está tudo certinho, avaliou o projeto, calculou tudo certinho, calculou os benefícios, calculou o risco. Você observou que a chance de acertar, você recebeu uma palavra de Deus, por que ter medo? Vai. Não fique preso. O medo pode nos fazer hesitar e nos manter paralisado diante das oportunidades que Deus nos oferece. Quando eu tinha, acho que 16 anos, eu trabalhei com um cara. Isso tem aí uns 3 anos só que isso aconteceu. Trabalhei com um cara, eu era ajudante dele. Ô gente, um homem que me fez raiva. E assim, ele me fez raiva porque ele fazia de tudo. Sabe que ele faz tudo? Eu era ajudante, tu faz tudo. Diz que quem faz tudo no final não faz nada, aí você já imagina o ajudante. Ele fazia raiva porque ele fazia o seguinte: quando ele queria um martelo, ele não pedia um martelo, ele começava a bater assim, ó. E eu tinha que adivinhar que ele estava querendo um martelo. E até eu pegar a jogada dele, eu passei muita raiva, porque aí ele ia ficando nervoso e ficava brigando comigo. Oh, meu Deus. Mas ele falou para mim uma coisa que eu não esqueci. Eu nem lembro o nome dele mais, mas isso eu não esqueci não. Ele foi naquela época do Ronaldinho Fenômeno, com aquele cabelinho horroroso, que ele rapava a cabeça toda, deixava só aquele punhadinho de cabelo aqui em cima, assim, ó, só na testa. Quem lembra disso aí? Você lembra, Nars? Você lembra, não vem com onda não, você lembra. E aí ele falou o seguinte: olha, a oportunidade é careca e só tem um punhadinho de cabelo aqui na frente. O único lugar que dá para pegar é ele. E quando a oportunidade vem, você precisa, ó, agarrar que é tupete dela. Porque se você tentar deixar passar e você tentar apanhar depois, não tem jeito, tá careca, tá a cabeça toda raspada. Às vezes o medo nos faz perder oportunidades, deixar passar batido, não aproveitar. Não podemos nos acostumar com essa falsa segurança oferecida por essa janela sombria que no fim das contas revela as nossas fraquezas. Vença os seus medos. O medo é uma janela que precisa ser fechada em nossa casa, porque ele nos impede de ver os milagres de Deus vindo em nossa direção. Chega de temer o primeiro passo. Chega de temer o recomeço. Mas para fechar essa janela, nós precisamos ter coragem. Faz assim com sua mão como quem recebe. Que sejamos nessa noite batizados no batismo de coragem aqui. Que sejamos mergulhados nessa noite no mar de coragem. No dizer do apóstolo Paulo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Deus não nos deu espírito de medo ou de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que sejamos corajosos no nome de Jesus. Que todo medo vá embora. E tenhamos coragem. Quarta janela que precisamos fechar: a janela da murmuração. A murmuração é a tendência de reclamar e se queixar, impedindo que a alegria entre em nossos corações. Quase igual aqui ao pessimismo. Mas eu quero destacar isso aqui um pouquinho diferente. A murmuração é o desejo que nos priva da felicidade. Muitas vezes, porque quem murmura não tem a intenção de ser feliz. Essa janela aberta em nossa casa, ela é perigosa, pois convida aqueles que se debruçam sobre ela a roubarem a alegria e abafarem o contentamento também das outras pessoas. Se o pessimismo é uma ação mais pessoal, quando eu exponho isso de maneira em murmuração, eu tento convencer as pessoas, inflamar as pessoas, infectar as pessoas. O texto bíblico diz que Moisés, pertinho de acabar de entrar com o povo na terra prometida, depois de já terem caminhado todo o deserto, ele mandou 12 espias para dar uma olhadinha na terra prometida, num linguajar de mineiro, para dar uma espiada lá na terra. E o texto diz que saíram 12 espias.
Quando regressaram, 10 dos 12 disseram: olha, a terra é boa de fato, mas não tem jeito da gente entrar nela. A turma que mora lá tem sangue no olho, e eles vão nos derrotar porque são gigantes. Não tem jeito. A gente não vai prevalecer. Olha, olhamos para eles e nos sentimos como gafanhotos. E o gafanhoto você já sabe como é que é. Hoje eu peguei um no meu quintal de cebolinha. Só peguei, não matei o bichinho. Peguei ele com casinha, viu, Haroldo? Você olha assim para mim, com esse olhar protetor seu dos animais. Eu peguei o grilinho, o gafanhoto, soltei ele mais longe. O gafanhoto é assim. Se você cismar de pisar nele, você pisa. E os espias disseram: olha, nos sentimos como gafanhotos. E eles olhavam de lá para cá e nos viam também como gafanhotos. Sabe o que é isso? Toda vez que você olhar para um problema e você entender que o problema é maior do que você, o problema também vai olhar para você e vai se sentir grande. Só que o texto diz que Josué e Caleb disse: não, peraí, gente, não é assim. O Deus que nos tirou do Egito vai garantir a nossa entrada lá. Ele vai trabalhar por nós. Gente, eles já tinham passado tanta coisa no deserto, já tinham experimentado atravessar num mar aberto. O Senhor já tinha cuidado deles de maneira poderosa. E agora, na hora de entrar, tem gente que na hora de receber a bênção, recua, não pode. E aí sabe o que aconteceu? O texto bíblico diz que aqueles 10 espias, eles inflamaram o povo de uma forma tão terrível, que Deus falou com Moisés: espera aí, é o seguinte, vocês querem saber do caso? Vocês não vão entrar aqui não. Todo mundo que saiu lá do Egito, isso é contado a partir da geração de alistamento, 20 anos, todo mundo, a partir daí, vão ficar nesse deserto. Vocês vão passar repetidas vezes no mesmo caminho. Somente Josué e Caleb entrou na terra. A murmuração fez com que aquelas pessoas perdessem a promessa de Deus. Sabe o que é isso? A murmuração é uma dúvida do poder de Deus. Tem um escritor que diz que a murmuração é a adoração a Satanás, porque duvida da capacidade de Deus. Não há homem ou mulher que suporte um cônjuge que vive reclamando o tempo inteiro dentro de casa. Precisamos interromper esse ciclo de lamúrias. A murmuração é a dúvida da capacidade de Deus, como eu falei. Como cristãos, nós não podemos nos dar ao luxo de procurar motivos para resmungar. Afinal, em Neemias capítulo 8, versículo 10, a parte B do versículo, o texto diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Na presença de Deus, gente, até a tristeza salta de alegria. Não tem tristeza na presença de Deus. Então que sejamos contagiados pela alegria de Deus, que a alegria de Deus nos fortaleça de maneira poderosa e que sejamos cheios da graça de Deus. Para fecharmos a porta da murmuração, precisamos abrir a porta da gratidão. Você é grato ao Senhor por aquilo que Ele tem te dado? Você consegue agradecer? Você consegue mudar de janela e enxergar as coisas que o Senhor tem lhe proporcionado de uma outra perspectiva? Você consegue perceber isso? A gratidão deve nos mover e precisamos estar nessa janela. Creiamos que o Senhor continuará cuidando de nós. Permita que a gratidão preencha seu coração e sua casa. Filipenses 4, 6 e 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ação de graças.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês. Última porta que eu quero falar aqui. A porta do orgulho. Aliás, a janela do orgulho. A dinâmica é a janela, não a porta. O orgulho pode se manifestar de várias formas em nossas vidas. Gente, o orgulho é um negócio assim tão maligno. É uma semente maligna. Lúcifer, ele tentou usurpar o trono de Deus por causa do orgulho. Ele não se contentou em ser uma criatura, e ele queria tomar lugar em um trono acima das estrelas, se equiparando ao Todo-Poderoso. Veja que foi essa mesma moeda que ele utilizou para negociar com o primeiro casal lá no jardim, dizendo: olha, se vocês comerem, e aqui, olha para mim aqui, principalmente os homens, e aqui, na minha maneira de enxergar, a culpa maior de todo aquele BO que aconteceu lá no jardim, nós estamos pagando o pato por isso até hoje. A culpa maior é de Adão. Ele é que deu mole. Por quê? Ele é que ouviu de Deus. Eva ouviu dele. Ela não tinha ouvido nada de Deus, no sentido da orientação em relação à árvore. E tanto é que ela respondeu para a serpente assim: Deus falou que não é para comer nem para tocar. Deus não falou nada do negócio de tocar. Deus falou que não era para comer. E cá para nós, gente, ó, não é maçã, viu? Esquece esse negócio de maçã aí. Também não é relação sexual, que tem uns abestados aí dizendo que é isso. Tem uns doidos aí dizendo que parece que Deus fez o corpo humano, quando chegou na hora de produzir, de fazer o sexo, Deus mandou o diabo fazer. Gente, pelo amor de Deus, não força o texto. Me ajuda? Pelo amor de Jesus. Nós estamos trabalhando aqui na escola de pregadores aqui. O nome disso é exegese. É fazer o texto dizer o que ele não está dizendo. Mas os teólogos gostam de chamar isso também de exegegue. É coisa da cabeça de um jegue mesmo falar um trem desse. E aí, por que a culpa maior era do Adão? Ele deveria estar perto dela. Ele deixou ela desprotegida. Eu não sei quantas tentativas foram. Eu não sei quanto tempo o papo durou. Mas uma coisa eu sei, ó. Os animais, talvez não de forma plena, mas de alguma maneira, isso incluía a serpente. De alguma maneira, os animais se comunicavam com o ser humano em palavras. Você imagina você sair daqui depois do culto, você encontrar aqui, não vamos nem falar de uma serpente não. Vamos falar do animal mais comum para nós. Você imagina você encontrar aqui com um cachorro ali na esquina e ele te dá boa noite. O que você faz? Corre, né? Pois é, lá era uma serpente e Eva, tranquila. E olha como que o diabo é tão terrível que o texto diz que a serpente era o animal mais astuto, mais audacioso. Ele se disfarçou, incorporando, ainda assim, numa serpente. De tão terrível que o bicho é. De tão terrível que ele é, que ele viu na figura da serpente alguém que iria minimizar a sua sagacidade. E o Adão longe. E Eva, ela não foi hipnotizada, ela não foi enfeitiçada, gente. Ela foi convencida. E onde é que estava esse cara? Onde é que estava esse homem? Onde é que estava esse indivíduo? Que deveria estar lá, protegendo. Mas há também a responsabilidade dela. Porque ela havia recebido a instrução. Mas o orgulho plantado pela serpente falou mais alto:
você vai ser igual a Deus. Já era igual a Deus, gente. O Senhor Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Satanás vendeu para o primeiro casal uma coisa que eles já tinham. Eles já eram igual a Deus, mas veio lá a ideia atravessada, a conversa atravessada e o coração inclinado. Aí fica sempre aquela pergunta, eu vou me alongar aqui um tiquinho mais. Vem aquela pergunta lá, por que Deus então colocou uma árvore lá no meio do jardim? Não era melhor Deus não ter colocado aquilo lá e ficar todo mundo em paz? Era. Só que é o seguinte, Deus não queria um ser robótico. Aperta um controlinho, vai para a direita, ele vai para a esquerda, ele vai para frente, para trás, faz isso, faz aquilo, deixa disso, deixa de aquilo outro. Não, Deus fez um ser autônomo, livre, um ser pensante, raciocínio, intelecto, com razão, sentimento. Deus nos fez gente. Isso aqui é um robô. Ó, ele só sai daqui se alguém pegar. Deus não nos queria assim. A árvore foi o limite. Deus colocou lá o limite. Ó, está aqui o limite. Não ultrapasse o limite. Toda vez que o limite é ultrapassado, principalmente para fugir daquilo que Deus nos orienta, é sempre problema, gente. Sempre dá errado. E essa semente foi plantada no coração do primeiro casal. E manifestou esse orgulho. O orgulho, às vezes, ele nos leva a querer nos proteger a todo custo, fazendo com que nos sintamos superiores aos outros. O que eu faço é melhor. O que eu tenho é melhor. Outro dia eu estava um tempo atrás conversando com um cara que tem um carro do meu. O cara está assim, meu carro está 18 km por litro. Eu falei, é mesmo? O carro é do ano do meu, mesmo fabricante, saiu do mesmo lugar. Por que o seu dá 5, 6 a mais que o meu? Não sei. Gente, 5, 6. Não, o meu é o meu. E se eu comprar ele? Aí ele vai começar a gastar igual o meu mesmo, então, né? Não, o dele é o melhor. Tem gente que é assim. Não sei o que acontece. O trabalho é melhor, aquilo que faz é melhor, canta melhor, prega melhor, trabalha melhor. Aquela vaidade, aquele orgulho de se proteger a todo custo. Em outras vezes, quem me ouve diz amém. O orgulho surge quando nos sentimos feridos e queremos dominar ou controlar aqueles ao nosso redor. Tem gente que ele não se dá por vencido. Ele quer marcar o território dele, mesmo estando errado. É a minha posição e pronto, e acabou. Eu controlo, é isso aqui e acabou. Essa dualidade do orgulho pode causar muitos problemas na relação familiar. Quantos cônjuges que não sabem reconhecer que errou? Quantos cônjuges que não sabem o que é pedir perdão? Quantos filhos não sabem o que é pedir perdão para o pai, para a mãe? Quantos irmãos que não sabem o que é pedir perdão um pelo outro? Quantos pais que não sabem reconhecer que errou e pedir perdão aos filhos? Está aqui minhas meninas aqui, ó. Quantas vezes eu já não parei com elas e disse, filhas, me perdoa porque eu errei, eu estava errado. Me desculpe. Mas o orgulho proíbe isso. O orgulho não deixa isso acontecer. E isso vai criando barreiras enormes. E quando chega em um determinado lugar, as barreiras e os precipícios são tão gigantes que já tem dificuldade de serem vencidos. Paulo disse, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. O que ele estava dizendo com isso, gente? Não deixa para resolver amanhã o que você tem que resolver hoje. Tem coisa que realmente você vai ter que pensar com mais frieza, você vai ter que planejar um pouquinho melhor, você vai ter que deixar o sangue esfriar, né?
Principalmente quem é pequeno, assim, igual eu, começa a formigar lá embaixo, um pé assim, vem subindo e chega cá em cima rapidinho. Então você vai para o cantinho da reflexão, meu filho. Tem alguém que falou comigo aqui que o pastor ensinou a encher a boca d'água. Quem foi, será, que você tem coragem de manifestar? Está ouvindo, não? Hã? Alguém fez assim atrás, aí, não está ouvindo? É isso? Hã? Eu achei que o som não estivesse chegando. Alguém disse para mim assim, pastor, me ensinava a encher a boca d'água. Isso o que é? Para evitar de falar bobagem. Evitar de falar o que não deve. A orientação do Paulo era: não deixa para resolver amanhã o que você precisa resolver hoje. Por quê? Irmãos, a nossa mente, a ciência diz que passa na nossa mente cerca de 70 mil pensamentos por dia. 70 mil. Imagina. Você está agora aí me ouvindo agora, quantas vezes aí você já não desviou o pensamento pensando no trem que tem nada a ver com o nosso ambiente? Olha para mim aqui, ó. Volta aqui. A nossa mente é assim. E quando algumas coisas acontecem, se a gente não resolve e deixa para depois, fica mais difícil. Satanás vai alimentando a nossa mente com dardos, com setas. Vai alimentando o nosso coração, vai alimentando as nossas emoções, o nosso pensamento. Quando a gente menos assusta, a nossa cabeça vira, como diz um provérbio. Tem um provérbio que diz que mente vazia se torna oficina do diabo. Oficina é lugar de trabalho. A minha mente não pode se tornar uma oficina do maligno. A recomendação do profeta Jeremias é: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Encha sua cabeça com coisa boa, com a palavra de Deus, com bons conselhos. Para que a nossa família prospere, é fundamental entendermos que o orgulho precisa ser deixado de lado. Ele nos impede de perdoar e pedir perdão. Ele nos impede de recomeçar e de buscar reconciliação. O orgulho pode destruir casamentos, pode aniquilar sonhos, pode sufocar esperança. Portanto, feche a janela do orgulho em sua casa, pois essa janela rouba a alegria de ser humano. Precisamos abrir a janela da humildade. Reconheça que você errou. Reconheça que a palavra não foi boa. Reconheça que a atitude não foi boa. Reconheça que a decisão não foi legal. Reconheça que a postura não está boa. Tiago disse na sua carta, capítulo 4, versículo 6, Deus resiste aos soberbos, ou seja, Deus resiste ao orgulhoso. Irmãos, o que o texto aqui está dizendo? Que o orgulhoso tromba de frente com Deus. Você imagina? Você já viu as cenas drásticas, terríveis, que acontecem como quando um caminhão, por exemplo, uma carreta, bate de frente com um carro pequeno? Você já viu essas fotos, vídeos dessas cenas horrorosas assim? Pois é. Trombar com Deus é mais ou menos parecido com isso, para te ilustrar aqui, para você ter ideia. O texto diz que Deus resiste o orgulhoso, soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Ele dá graça aos humildes. Ele coloca a palavra certa para falar. Ele coloca a postura certa. Ele coloca a decisão certa. Porque os humildes, eles vão reconhecer a sua dependência de Deus e deixar o Senhor agir. Quando a carne, irmãos, tem horas que a carne dá vontade mesmo, só porque para descontrair, o que eu estou sentindo assim, meio tenso? Já contei isso aqui, a Bianca, eu quando eu estou dirigindo, eu gosto de ficar mais calado. E aí, eu não sei se toda mulher é igual nesse sentido aqui, mas está com silêncio assim. A Bianca rompe o silêncio um dia numa viagem e falou assim: já pensou em me bater alguma vez? Já cá tem uns trem esquisitos, sei lá o que passa na cabeça. Aí eu copiei a Ruth Graham. A Ruth Graham é agora a viúva do Billy Graham, talvez o maior pregador do século passado. E aí eu respondi de pronto para a Bianca assim, falou: ó,
bater eu nunca pensei não, mas matar eu já pensei um monte de vezes. Tem hora que passam as vezes, não estou dizendo que isso é verdade, não. Eu respondi num tom de brincadeira. Lógico, eu nunca pensei isso. Às vezes, o orgulho leva as pessoas a cometerem atos terríveis, a decisões terríveis. Não confundamos, todavia, humildade com condição social. Fulano é tão humilde, né? Ó. Humildade não é sinônimo de falta de dinheiro. Como orgulho e arrogância não é sinônimo de riqueza. Tem muita gente com a condição financeira baixa, mas que é orgulhosa. Há quem diga, você quer conhecer alguém, dá-lhe poder. Eu digo, você quer conhecer alguém, tira-lhe o poder. Não confunda a humildade com falta de higiene. Você vê o cara toma banho de 15 dias, fulano é tão humilde. Não, gente, ele está precisando de um banho. Também, mas eu não vou usar isso aqui, não. Haroldo. Pode ser o caso. Vocês estão vendo que botar o Haroldo para pregar aqui, o que vocês vão escutar, hein, gente? Então não confunda isso, gente. Eu termino aqui dizendo: a graça de Deus está sobre os humildes e é necessária para restaurar os nossos relacionamentos. Em que janela você tem se colocado para interpretar o mundo? Você pode ficar de pé comigo? Em que janela você tem se colocado para enxergar a realidade da sua família? Seja em qual for. Se a sua janela é a janela da negatividade, uma janela ruim, hoje é dia de você trocar de janela para enxergar a beleza da vida e contemplar a misericórdia e o amor de Deus. Ainda dá tempo de, depois de tantas lutas, descobrir a alegria. Depois de tanta dor, encontrar esperança. Para cada família, Deus tem um tempo de bênção. É verdade que cada família tem histórias boas e ruins. Feche as janelas que trazem dor e abra aquelas que trazem esperança. Palavra de Deus para o seu coração: perdoe. Perdoar não é esquecer. Perdoar é deixar de considerar. Outra, não ache que você vai amanhecer o dia com a vontade enorme de perdoar, um desejo enorme de perdoar. Não é isso não, gente. Perdão é uma decisão que às vezes dói, corta a nossa carne, fere o nosso orgulho. Perdoe, reconcilie, recomece. O triunfo do amor está em caminhar juntos, cultivar novos sonhos. Depois de o mal ter passado, depois do desentendimento ter passado, abraçar, acolher e decidir seguir em frente. Nós vamos seguir em frente no nome de Jesus. Nós vamos seguir em frente no nome de Jesus. Deixar o que ficou para trás, lá atrás. Cultivar novas expectativas, novos projetos, novos planos. Exigir mudança no outro. Pode até ser a vida a dois, nos impõe isso. De você propor para o outro: olha, você precisa mudar isso aqui. Mas principalmente, antes de exigir a mudança, mude você. Você é a mudança que precisa acontecer na sua casa.
mudança como marido, mudança como esposa, mudança como filho, mudança como pai, mudança como mãe. Que o Senhor nos ajude a escolher as janelas certas para olhar a nossa vida. Eu quero nesse momento orar com você. Você pode dar as mãos, quem está do seu lado. Ninguém fique sozinho. Nós vamos orar agora juntos. Nós vamos nos abençoar mutuamente. Nos abençoar mutuamente. Pode orar, meu filho, ore agora. Ore. Ore por essa pessoa que você está segurando as mãos. Ore pelo nome, apresentando o nome. Diga: Senhor, abençoe aqui a Sônia, abençoe a Nezinda, abençoe o Lúcio, abençoe. Senhor, no nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor nessa noite. Nós estamos aqui, Senhor, enquanto famílias. Ah, meu Deus, as famílias têm sido um alvo de tanto ataque do maligno. As famílias têm sido alvo de tanto ataque de Satanás. E nós queremos clamar, Senhor, agora no nome de Jesus, que o Senhor blinde as nossas famílias, que o Senhor coloque uma proteção, que o Senhor coloque um escudo, que o Senhor coloque no nome de Jesus uma muralha de proteção em volta da nossa casa, em volta da nossa família. Ó meu Deus, e nos proteja dos dardos do maligno, nos proteja dos ataques satânicos. Nós declaramos que a nossa casa pertence ao Senhor. Nós declaramos que nós e a nossa casa servimos ao Senhor. Seja o favor do Senhor sobre a nossa casa, seja o favor do Senhor sobre a nossa família. Eu declaro aqui, Senhor, no nome de Jesus, que a nossa casa está sendo alvo da manifestação da sua graça e do seu poder. Seja repreendido nessa noite todo laço maligno. Oh meu Deus, e no nome de Jesus, que sobre a nossa vida, Senhor, repouse a unção de discernimento. Oh meu Deus, em nome de Jesus, que saiamos daqui convictos de que a mudança começa por nós. Senhor, nós não queremos transferir responsabilidades, mas nós queremos assumir o papel que nos é devido. Nós queremos assumir aquilo que cabe a nós. Seja, Senhor, a manifestação tua sobre a nossa vida, trazendo-nos um tempo de graça e renovação. Toma, Senhor, cada família, toma cada casa, toma cada marido, toma cada esposa, toma cada filho, toma cada pai, cada mãe nas suas mãos, no nome de Jesus. Que tenhamos, ó Deus, uma igreja fortalecida a partir do fortalecimento que acontece nas nossas casas. Nós oramos, Senhor, no